Irmãos, eu gostaria de fazer uma... Não vamos poder ler muitas coisas, tem muito texto, né? Mas eu queria trabalhar um pouquinho hoje a história de José. José do Egito. É uma riqueza tremenda a história de José, o relato da história dele conta coisas maravilhosas sobre Deus, é o homem que consegue confiar em Deus, o que acontece, é maravilhoso. Bom, vamos começar de um lugar que normalmente não se começa, de trás para frente, pode ser? Vamos lá no último capítulo de Gênesis, no capítulo 50, versículo 19 em diante. José, porém, lhes disse, ele está falando, José aqui, esse momento José está falando com seus irmãos, tá? Para você entender, senão tem que entrar todo, ele está falando com seus irmãos, e ele diz assim, José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Que maravilha, né? Que maravilha a gente poder pensar desta forma. Hein? Que tal, irmãos? Que maravilha a gente pensar assim. Você que tem aí o seu dia a dia, os seus afazeres, seu trabalho, ambiente de trabalho e tal. Pessoas planejando o mal contra você. Vamos dizer que isso aconteça, mas olha aqui. Deus transforme bem. Planejam te humilhar, a humilhação parece que bate na porta, a humilhação parece que chegou para ficar, porque foi assim com José. José foi vendido, né? Foi vendido, olha, vendido pelos irmãos. Olha que pancada seca já de saída. Foi vendido pelos irmãos. Um rapaz bem cuidado na sua família, vai servir como escravo, fica um tempo servindo e servindo muito bem, ao ponto de Potifar, que era o líder do exército lá do Egito, ao ponto de Potifar, que era um homem estrategista, um homem de muitos recursos, riquíssimo, bem colocado na sociedade egípcia, ele confia a administração de todos os seus bens, que eram muitos, para José. E, poxa vida, que beleza, agora deu uma melhorada. Não, aí ele deu problema porque José era bonitão e a mulher de Potifar vacilou. E ele foi preso. Ele não fez nada. E ele foi preso. Não fez nada não, ele fez muito. Ele estava fazendo muito. Preste bem atenção. Ele estava fazendo muito e muito bem as coisas, ao ponto de chamar a atenção de uma mulher muito bem tratada. E vai preso. Humilhado de novo. Fica beirando uns 3 anos lá. Na prisão, o chefe do cárcere fala assim, rapaz, você é tão bom, faz o seguinte, me ajuda a administrar isso aqui. Divide a responsabilidade, né? Calma esse povo aí. Mas ele fica lá preso, irmãos. Tá lá, tem um tempo que ele já ficou em Potifar, agora ele vai preso, fica em torno de 2, 3 anos. Ele está fazendo alguma coisa errada, irmãos? Ele está fazendo alguma coisa errada para merecer isso? Não. Ei. Então, uma das coisas que nós temos que começar a aprender é o seguinte: a segurança, a confiança que a sua vida está ou não está nas mãos do Senhor.
A gente avalia se a mão de Deus está sobre a nossa vida pelas circunstâncias. Ei, estranho isso. Isso não é fé. Senão os nossos irmãos lá no Oriente Médio, na África, alguns lugares de grande perseguição, Deus então tirou a mão? Está deixando eles morrerem? Ou na verdade está fazendo deles exemplo naquele lugar? Estão entendendo o que estou falando, irmãos? Então preste bem atenção. Situação confortável lá com seus pais. Confortável, tudo tranquilo, né? De tudo. Pega, os irmãos te vendem. Fica um tempo como escravo num lugar. Mesmo que tudo vá bem, você tem uma identidade de escravo. Preste bem atenção. Mesmo que tudo esteja indo bem, você é um escravo. Vai preso. Mora 2, 3 anos lá. Mas é interessante. Não essa parte, mas o que é interessante é que José está no meio de uma opressão gigantesca. Não é assim que a gente fala hoje? Esse ambiente aqui está oprimido. Não é assim? Hein, irmãos? A gente não tem essa coisa, agora um hábito, é uma cultura, né, da igreja, porque há 30 anos atrás a gente não falava isso não. Mas agora se fala muito. Pastor, eu entrei naquele lugar, eu fiquei assim, perdi minhas energias. Aí, não sei o quê, ali está com um clima pesado. E assim, é sempre uma expressão de que você consegue identificar, né? A gente consegue, a igreja está conseguindo identificar ambientes ruins, opressos, com ações espirituais malignas, né? José estava no Egito, meu irmão. Você tem noção do que é Egito? Uma infinidade de deuses, várias imagens, templos, coisas enormes, e se invocava constantemente aquelas coisas lá, e existia um vivo sobre a terra, que era o faraó. Não era uma estátua, era um homem considerado Deus na terra, adorado, venerado. José não estava com a equipe de libertação lá. Não tinha não. Não é que tem igreja que tem equipe de libertação. Não estava a equipe de libertação lá. Estava? Não. Agora é interessante. Ele estava opresso, prosperava. Prosperava. Você vê o texto dizendo, está amarrado, está lá escrito. José disse para Potifar, olha, esse canto tem muitas estatuetas, né? Está amarrado. Não, você não vê ele falando isso. Você vê ele, sabe o quê? Ouça, guarde isso, irmãos. Anota na sua Bíblia. Ele praticando o certo. Ele fazendo o certo. Que certo? O seu certo? O meu certo? Não, o que ele aprendeu dos seus pais, que adoravam a Deus. Ele andava na direção de Deus. Quem anda na direção pratica o certo. Quem anda na direção de Deus faz o bem ao próximo. Ele era escravo. Ele fez o melhor que ele podia fazer para Potifar. Ele buscava com certeza, porque ele aprendeu com seu pai, ele buscava a Deus para ter o discernimento do que fazer na administração do seu Senhor. Por quê? Porque é interessante, ele não conheceu Paulo, mas lá no Novo Testamento fala o seguinte, que nós devemos o quê?
servir aos nossos patrões, ao nosso patrão, como quem serve ao Senhor. É ou não é? Só que isso está lá no Novo Testamento. E José já fazia isso. Isso é um princípio, irmão, de vitória. Agora, o que acontece é que hoje nós estamos tendo, irmãos, uma expressão diária e constante de um povo frágil e amedrontado em relação àquele que existe, que é o inimigo da nossa alma, e nos assedia também, está em volta ao nosso derredor. Tudo isso você sabe e de cor. Mas, irmãos, lá no começo de Êxodo, tem um momento de libertação do povo. Tá certo? O povo sai. Aí o povo encontra obstáculo na frente. O que Deus disse para o povo? Para Moisés, na verdade. O que ele disse? Olha, tem um obstáculo aqui. O que ele disse? Moisés vai até ele. Vai até Deus, né? Fala com Deus. Senhor, sabe o que Deus fala para Moisés? Olha que eles interessante. O que você veio me procurar? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Diga ao povo que marche. Né? Irmãos, ouça isso. Irmãos, Deus é Deus na tua vida todo o tempo, todo dia, o dia inteiro, a noite inteira. Querido, você vai ter inimigo que vem contra a tua vida? Tem, está escrito. Não adianta você, mas eu não quero, não adianta. Tem, mas quem é maior? O Senhor é maior, Deus é maior. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Está escrito. Você precisa viver isso, meu irmão. Você precisa andar nessa palavra. Se o Senhor é comigo, quem será contra a minha vida? Tem um obstáculo na tua frente? Enfrenta. Enfrenta. Do contrário, você é um derrotado crente. Ou, melhor português, um crente derrotado. Não adianta, meu irmão. Não é o fato de ser crente que você tem vitória. Você pode ser salvo, sim. Estou salvo. Mas a vida de que jeito aqui nessa terra? Que exemplo que você é? Que ganhador de almas você é? Qual fruto que obras você vai apresentar para o Senhor? Se você está o tempo todo amedrontado, o tempo todo inseguro, achando que talvez vá perder o pouco que tem, e aí fica lá aguardando. Lembra quando eu contei de um pastor conhecido, que ele tinha um fusquinha? O fusquinha tinha que tomar antitetânica para entrar dentro, tanto ferrugem que tinha. E o cara não largava aquele fusquinha porque era o único transporte que ele tinha. E ele falava para todo mundo, eu espero em Deus poder trocar o carro. Sabe o que aconteceu? Roubaram. Foi o único jeito de Deus libertar ele. Você está rindo? É verdade. Roubaram, em uma semana ele ganhou um carro seminovo. Foi libertação. Mas o que é isso? Aquela coisa de ficar ali, sabe? Tá ruim, mas tá bom. Já ouviu essa expressão? Tá ruim, mas tá bom. Ei, que negócio é esse? Então, irmãos, olha aqui, irmãos, nós precisamos pegar esse José, precisa ser um exemplo para você e para mim. Ei, era um rapaz. Não era homem velho, barbado, experiente, não. Era rapaz. O percurso dele ser vendido até ele se tornar governador, segundo os historiadores, beira em 15 anos. 15 anos ele estava só levando lapada. Só levando lapada, mas o que acontece? É maldade de Deus, né? Deve ser isso, né? Não, irmão. Havia necessidade. Deus estava forjando o caráter dele. Trabalhou para quê? Para ele ficar amargando? Não, irmão. As coisas de Deus,
quando Deus tinha dado uma promessa para ele em sonho, foi ou não foi? Não é isso? Tinha uma promessa em sonho. Ei, as coisas de Deus não falham, irmãos. O que está na palavra de Deus para a tua vida não falha. Agora, tudo tem o seu tempo, né? E o que aconteceu lá? O José se torna governador. José recebe o anel do faraó, o único anel daquele reino. Aquele anel era único. O faraó deixou de ter aquela autoridade porque ele passou essa autoridade para José, dizendo o quê? Ei, gente, ouça e faça tudo o que este homem disser, porque acima dele só existirá apenas eu, o faraó. Escravinho lá, né? Vocês estão entendendo isso aqui? Aí ele faz essa declaração: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Eu quero dizer para você o seguinte, irmão: você não é assim uma massa. Deus não olha para mim, para você, como assim, é um rebanho. Sabe aquele pessoal lá de Mato Grosso? Quantas cabeças você tem? Eu devo ter, eu tenho umas 1000. Você conhece o nome do teu gado? Não, eles têm número. Porque são tantos, né? O rebanho são números. Ei, não, o nosso Deus conhece cada um de nós pelo nome, não é isso que fala? É pelo nome. Então é o seguinte, entenda isso. Deus tem um plano na sua vida, isso não é jargão de altar. Deus tem um plano na sua vida, algo especial, precioso, maravilhoso, para glorificar o nome dele e para que você seja uma expressão viva na terra de que quem anda com Deus anda em alegria, porque o caminho do Senhor é um caminho de paz, de alegria, de gozo no Espírito. Você tem que ser essa expressão. Deus tem um plano. Deus tem um plano lá no seu bairro, onde você está, no seu trabalho. Deus tem um plano, é com você, meu irmão. É com você. Isso eu entendi, eu aprendi assim. Eu aprendi assim. E eu fui lá na minha casa, 13 anos, eu morava em Campinas, 13 anos eu ia para São Paulo toda semana, para fazer o quê? Pregar para a minha família. Eu nunca falei, pastor, vamos lá em casa, porque profeta não tem honra na sua própria casa. Vamos lá em casa para falar para a minha família de Jesus. Eu não. Por quê? Porque o texto diz, creais em mim, será salvo tu e tua casa. Está na palavra, eu creio, eu invocava essa palavra. Deus, eu estou aqui em São Paulo, porque o Senhor me prometeu a minha família. E prega, 13 anos, todos servindo o Senhor. Isso é promessa para mim? Não, é para todos nós, irmãos. Mas eu quero dizer o seguinte para você, irmão, eu sei que você é mineiro, eu sei que tem agora aquelas coisas lá, né, de arruda, de comigo ninguém pode, espada de São Jorge. Olha, larga mão de tudo isso. Ai, pastor, eu abri a porta da minha casa, tinha uma espada de São Jorge cruzada. Não, o cara abre o portão e ele dá a volta. Eu não estou dizendo para você desprezar obra de feitiço, hein? Porque obra de feitiço é obra de feitiço, não brinca com isso. Então, pastor, está vendo? Não, sabe o que você tem que fazer? Você tem que olhar assim, primeiro, glória a Deus, eu estou incomodando as trevas. Pronto. Segunda, está tudo cancelado em nome de Jesus. Cata e joga fora. Não, pastor, mas ali tinha farofa e galinha. Então, eu estou trazendo essa palavra, irmãos, porque Egito, se você pensa que isso que nós vivemos aqui tem muito mal olhado, olho gordo, essas coisas aradas, isso aqui tem, irmão. Eu sei que tem. Isso não pode te deter. Isso não te detém, na verdade. A questão é se na sua cabeça isso está te dominando. Está entendendo? Ei, o maligno
Ele quer colocar aqui, ó, coisas na sua mente. Não é? Agora entenda, José enfrentou coisas muito piores espiritualmente falando do que você enfrenta hoje aqui. E ele prosperava. Ele prosperava. Aonde punha a mão, a palavra de Deus fala, Deus era com José. E ele prosperava. Ele foi uma expressão tremenda naquela época. Ele tipifica Cristo. Nesta época ele tipifica Cristo. Ele consegue salvar o seu povo de morrer, né, de não morrer de fome, o próprio Egito e outros povos da região. Pela estratégia que Deus deu, no meio daquela opressão toda, ele se tornou um homem respeitado, admirado. Esse é um plano de Deus para a sua vida e para a minha vida. Aonde você está? Não importa o que teu patrão seja, não importa os teus colegas, que culto eles fazem, o seu Deus vai ser exaltado através de você, aonde você está. Se você acreditar ao ponto de ser um pouco mais ousado do que tem sido. Por que as pessoas podem dizer o que quiserem e você não pode? Porque eu vou ser demitido. Você sabia que eu já fui demitido? E em 3 horas eu fui readmitido? Fui demitido e fui readmitido. Teve calúnia, situação aí de José, né? Teve calúnia, eu não fiz. Mas estão dizendo. Então quem fez? Se eu soubesse, eu já tinha tratado. Então você vai ser demitido. Mas foi maravilhoso, sabe por quê? Porque nesse processo de demissão, eu falei o seguinte: Deus abriu essa porta para mim, quem fecha é Ele. Agora, vou dizer uma coisa, se não for o tempo, você vai entender isso. Ele não era cristão. Você vai entender isso, diretor de um hospital, você vai entender isso. Ele, você está me ameaçando? Eu falei, de forma alguma. Eu não estou ameaçando ninguém. Eu só estou dizendo que tudo tem um tempo certo. Aí fui arrumar minhas coisas, né? Aí apareceu um tanto de funcionário que trabalhava comigo, foi lá na direção do hospital e disse, mas como vocês vão demitir o doutor Maurício, né? Como que vocês vão demitir o doutor Maurício? Não tem sentido. Não, vocês não sabem o que está acontecendo. Aquela conversa, não vai entrar nos detalhes. Bom, uma pessoa falou assim, foi por tal coisa, né? Não foi ele. Não foi ele. Aí resolveram lá, né? Teve a reunião que aí eu não participei. Aí vem diretoria administrativa, diretoria clínica, etc. Tal. Maurício, queremos pedir desculpas para você. Entendemos mal a situação. Queremos recontratar você. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou ficar porque eu não terminei o que eu estava fazendo. Eu vou concluir. E foi interessante porque na semana seguinte, o outro hospital da cidade soube do acontecido e de como eu reagi, e aí eu comecei a prestar serviço para esse hospital e para o outro hospital. E lógico que as coisas melhoraram para mim por isso, né? Então, irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte: essa palavra de José está registrado nas Sagradas Escrituras. Isso quer dizer o seguinte, que nós temos que tomar essa história e colocar na nossa vida. Estão entendendo? Na nossa vida. Irmãos, a pessoa está planejando, as pessoas desejam... Irmãos, para com isso. Para de ficar pensando, tem uma vida de oração, se apresente diante de Deus, seja luz para essas pessoas,
Se essas pessoas elas não têm a vida de Deus, você está ali para lançar sobre elas. Não para ficar se defendendo como inimigos, né? A pessoa é espírita, chega para lá, ei, o que você era antes de ser cristão? Alguém parou e deu atenção para você. Está entendendo? A gente fica com medo, isso é medo. Pode tocar, irmão, se eu chamar para você comer na casa dele, vai lá e come. Né? Dá graças. Sabe o que eu faço? Para não ter problema, qualquer pessoa que me convida, geralmente os não cristãos, vamos dar graças. Aí as pessoas ficam até meio sem jeito. Você permite fazer isso? Sim. Então pronto. Agradece a família e tal. Coisa gostosa. Amém, irmãos? O fraco diga eu sou forte. Entendeu? O fraco diga eu sou forte. Eu sou forte. Né? Eu vejo alguns aqui que são universitários, né? No meio universitário. Ei, Jesus, né? Tem cada coisa. Tem o culto ao saber, né? Então, não tem problema. Vamos ser vistos como... Eu fui visto como fanático no meio da universidade, mas acabou o curso, depois de 4 anos que acabou o curso, vários colegas ligaram para mim. Maurício, foi por tua causa, hoje eu estou na igreja. Eu falei, glória a Deus, né? Não tem problema, irmãos. Mas viva mais confiante no Senhor. Viva mais confiante no Senhor. Né? Obedeça às coisas de Deus. Siga a direção de Deus. Amém? Então, guarda isso. Você deve fazer o bem. Qual bem? Direção da palavra de Deus. Faça o bem. Não é a rede do bem. Faça o bem. Faça o bem. O bem ao seu próximo. O melhor que você faz, leve Cristo para as pessoas. Né? Aprenda a amar o próximo. Investir nas pessoas, apoiar as pessoas. Ajudar as pessoas. Suprir aquele que tem falta. Né? Aprender a perdoar e pedir perdão. Importante, né? Você ser cristão, irmãos. E ser cristão, as portas se abrem. Porque quem abre é o Senhor, não somos nós. Amém? Vamos orar? E aí você tem que deixar queimar, né? Tanta preocupação, né? Meu Deus, quanta preocupação. Entrega para o Senhor. Vai fazer o bem. As portas vão se abrir para você. Oportunidades vão surgir como consequência de você ser visto como uma pessoa diferente sobre a terra. Pai, em nome de Jesus, oh Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor. Pai, porque o Senhor é Deus maravilhoso. O Senhor é Deus, foi Deus com José e mostrou que o Senhor era acima de Faraó, acima de todos os deuses daquela terra, daquele reino. De forma tão especial, o Senhor foi conduzindo a vida de José para que no final de tudo, aquele que aparentemente ia viver no anonimato, na humilhação, na escravidão, se tornou uma das maiores expressões daquela época. Quem poderia pensar nisso? Ninguém, Senhor. Mas os planos do Senhor jamais falham, Senhor. Porque lá atrás, o Senhor já havia mostrado que isso ia acontecer. Senhor, gera confiança no nosso coração. Senhor, confiança independente de qualquer circunstância. Confiança, Senhor. E essa confiança só vai crescer se nós dermos passos de fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé, Senhor.
Ajuda cada um que está aqui, Senhor, a ir além da onde tem ido, de dar passos maiores, de se lançar em oportunidades, Deus, de investir no próximo, para que, Deus, as manifestações do Senhor venham em abundância. Que a unção do Senhor seja sobre cada um, Pai, em nome de Jesus. Que a unção do Senhor se desdobre, Deus, sobre os seus lares, alcançando filhos, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre o trabalho de cada um. Que essa semana seja uma semana de vitória. Seja uma semana onde nós possamos pensar em fazer o bem todos os dias, em levar o Senhor para as pessoas todos os dias, em ter uma palavra sempre de ânimo, Senhor, de incentivo, uma palavra de ajuda e atitudes de ajuda, em nome de Jesus. Porque José, ele foi trabalhado nesta direção. E, Senhor, ele alcançou êxito. E que assim seja na vida dos meus irmãos. Que a fidelidade cresça e seja fortalecida. E os resultados seja exaltação do teu santo nome. Que assim seja em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a ti, Deus.